Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu resolvi tratar sobre um tema muito importante, tá? E assim, antes de mais nada, se inscrevam no canal, curtem, compartilha, o Didi fala, né? E eu vou utilizar o Didi Index hoje. Dá like nessa porra. E é isso, tá? Pois bem, do que eu vou tratar hoje? Eu vou tratar de uma situação muito, 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 muito importante, tá? Que é acerca dos tempos gráficos. Então esse vídeo será a respeito de tempos gráficos, tudo bem? Tá. Eu sou um cara que eu faço muito backtest, né? Por isso o nome do canal é QuantTrade. E eu sempre tento observar o mercado da maneira mais objetiva possível, tentando achar no comportamento do preço padrões de ação, né? Padrões de comportamento. Tudo bem. Então, o que acontece? Primeiramente, é bom que vocês compreendam que cada tempo gráfico possui um comportamento particular. Então, vamos lá. Existem tempos gráficos de volatilidade. É estranho dizer, né? Como assim tempo gráfico de volatilidade? Não tem diferença de tempo gráfico, né? O mesmo sinal que dá no 1 minuto é o mesmo sinal técnico que dá nos 5 minutos e tal. Bom, eu vou entrar nessa questão posteriormente, mas eu digo logo que isso daí é uma grande balela. Só quem é trader profissional, quem opera o mercado todo dia, sabe que isso daí é uma mentira. Inclusive, vou tecer algumas críticas aqui a terceiros para vocês evitarem determinados equívocos, né? Tudo bem. Tempos gráficos de volatilidade. Existe sim tempos gráficos que eles tendem a ser mais voláteis, tá? Exemplo. O 15 costuma ser o tempo gráfico mais volátil que tem, tá? Mais do que um minuto, mais do que um minuto. O 15, o 60 e, por incrível que pareça, o diário, né? 15 minutos, 60 minutos e o diário. Isso aqui são tempos gráficos que tendem a ser mais voláteis. Então, se o cara vem aqui no meu vídeo e está querendo operar um modelo operacional de volatilidades, ele possivelmente vai desempenhar melhor nesses 3 tempos gráficos aqui. Claro, dependendo do modelo operacional, às vezes ele vai ter um melhor desempenho em time frames mais particulares. 11 minutos, 9, 8, 7, 17, 23. Isso aí ele tem que testar, tá certo? Mas de maneira geral, para a maior parte dos ativos, a maior parte dos modelos operacionais, esses aqui são tempos gráficos que correspondem melhor a modelos operacionais de volatilidade, tá certo? O 15 é um absurdo. Na minha opinião, o 15 é o mais volátil desses 3 aqui, desses outros 2 aqui. Desses 3, no caso. Tá, tudo bem. E há tempos gráficos de tendência. Existe. Quais são eles? O tempo gráfico mais curto e seguidor de tendência que eu conheço é o 10 minutos. 10 minutos é bem seguidor de tendência. O 30 já fiz teste nele, é realmente impressionante como assim, pouquíssima coisa funciona no 30. O 120 é mais seguidor de tendência.
O 240 é um time frame que ele é muito... Assim, aqui no mercado financeiro eu não vejo muito sentido nele, ele é muito particular. Em criptomoedas ele é mais interessante. O semanal, claro. O semanal, vamos pegar esses três aqui. Ah, fica aqui do lado, né? Poxa. Ah, tá, tudo bem, dá para entender. Então aqui, tempos gráficos de volatilidade, tempos gráficos de tendência. Então, só com isso daqui a gente já acaba com aquela noção de que todo tempo gráfico é igual, todo sinal, toda condição técnica é igual. Não é. Exemplo, nós temos aqui um indicador chamado de D-Index, que é um indicador que dá entrada, né? Ele dá ponto de entrada, baseado em médias móveis, em 3 médias móveis. E aqui nós temos o gráfico de 15 minutos. Vou botar o gráfico de... Vou botar o gráfico de 10 minutos. Tudo bem. Você pode não ver diferença, mas há diferença. Que é o gráfico de 15. Tá? E aqui vou pegar tudo no mesmo dia. Só com essa informação aqui, você já compreende o seguinte. Poxa, peraí. Eu estou operando um modelo seguidor de tendência. Certo? Ele vai desempenhar melhor em qual tempo gráfico? No de volatilidade ou no de tendência? No de tendência. Então eu vou buscar operar esse setup, etc. Em um tempo, um time frame, seguidor de tendência. 10 minutos, 120 minutos, semanal. Tá certo? A atividade de trading é muito difícil. Então a gente precisa facilitar as coisas. Tá? O 1 minuto, 2, o 5, de tudo que eu estudei, nada funciona nesses time frames, assim, de maneira geral. Coisas muito particulares funcionam e geralmente não vale a pena porque a amplitude do movimento costuma ser muito pequena e as taxas acabam comendo toda a lucratividade. Né? Acaba sendo um prejuízo, na verdade. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Cada tempo gráfico possui um determinado comportamento. Alguns tendem mais à volatilidade, outros tendem mais à tendência. Além do tempo gráfico determinar volatilidade ou tendência, o ativo tem ativo que, poxa, não importa, tu coloca aqui uma TAI. Tu coloca aqui uma TAI, tu bota ela no 10 minutos. Ok, tu tá tentando deixar a coisa mais enveredada para modelos seguidores de tendência. Mas existe uma outra coisa, que é a própria natureza do ativo. Tem ativo que tu pode colocar um semanal, cara. Tá, que já é bem difícil, né? Poxa, o semanal ele é o tempo gráfico mais seguidor de tendência que existe, né? E por isso que é o mais fácil de se operar. Só que as pessoas não querem facilidade, elas querem dificuldade na vida delas. Então tudo bem, tu vai lá, tu bota o gráfico de 1 minuto. E tu fica operando essa merda, tá? No caso aqui não dá, né? Mas que no índice, tu chega no índice, tu fica operando essa bosta aqui. Por quê? Porque eu não quero facilidade na minha vida. Eu quero ganhar dinheiro com dificuldade. Com facilidade eu não quero. Tá bom, então vai lá e opera. Mas eu gosto de facilidade, tá? Porque eu já sei que um negócio é difícil, eu vou dificultar mais ainda. E não dá. Então esse é o primeiro ponto. Existem ativos que têm um comportamento mais de volatilidade ou de tendência. Existem tempos gráficos que possuem um comportamento mais de volatilidade ou tendência. Tem indicadores específicos que trabalham melhor em um determinado ativo. Por exemplo, o estocástico no mini índice, ele trabalha muito bem, ele é muito eficiente, o estocástico no mini índice. Em compensação no dólar o estocástico ele é menos eficiente. Tudo isso a gente vai compreendendo ao longo do tempo, na medida que a gente vai estudando, vai fazendo backtest, vai operando, etc, etc. Tá, esse é o primeiro ponto.
A qualidade intrínseca de cada tempo gráfico desse. Um mais seguidor de tendência, outro mais volatilidade. O segundo ponto é até um pouco mais importante do que esse, não que esse não seja, mas o segundo ponto é o seguinte. Aqui no gráfico vou botar aqui no gráfico de 5 minutos. Você tem um gráfico aqui de 5 minutos. E aqui no outro lado você tem um gráfico de 10 minutos. O que acontece? Neste ponto aqui, suponhamos que você esteja operando aqui no gráfico de 5 minutos. E aí você faz um pequeno estudo, né? Tá. Aqui possivelmente tem uma divergência. Né? Tá. Isso aqui parece ser um padrão bacana, um padrão interessante. E aí o que acontece? Aqui teve a agulhada, certo? Digamos que você opere a agulhada. A favor da tendência. Tudo bem. Esperar romper aqui. Rompeu. Pronto. Ativou stop no topo. Aqui, stop técnico, tá, gente? Stop técnico. Tudo bem. Lança o alvo e tal, 2 vezes, etc. Tá. Isso aqui é uma coisa. Aí eu pergunto para vocês. Observe aqui do outro lado. Do outro lado, vou pegar um outro exemplo aqui para não ficar próximo. Pronto, tá aqui. E suponhamos que outro cara esteja operando. Ele esteja operando no 10 minutos. Né? Opa, agulhada. Entrada. Stop. Tudo bem. Tá. Acionou. Acionou aqui. Acionou aqui. Pergunta. Aqui. Existe a mesma condição técnica? Existe. O sinal que ocorreu aqui nos 5 minutos imagina que aqui em cima tu não saiba o tempo gráfico. Suponhamos que você não saiba o tempo gráfico que você esteja operando aqui. Quem é muito dessa filosofia é o Palex, tá? Suponhamos que você não saiba que tempo gráfico é esse. Você só está operando aquilo. Não precisa saber que ativo é, não precisa saber o tempo gráfico, não precisa saber de nada, precisa saber das condições técnicas, tá? Tudo bem. O que acontece? Vou pegar aqui. Isso aqui é a mesma condição técnica que aqui? Sim, é a mesma condição técnica. Só que não é porque é a mesma condição técnica que o sinal possui a mesma validade. É aí que tá. Não é assim. Por quê? Todo sinal que acontece em algum time frame maior é mais eficiente, de maneira geral, do que o mesmo sinal técnico ocorrendo em um time frame menor. Sempre, sempre, sempre. Não tem como a gente ficar operando essas condições técnicas indiscriminadamente do tempo em que está sendo operado. Por que time frames maiores costumam ser mais assertivos? Por que os sinais dos time frames maiores eles possuem uma taxa de acerto maior, uma rentabilidade maior, tudo melhor? É impressionante, praticamente tudo melhor. Vai depender muito do modelo, mas de maneira geral, poxa, tudo se torna mais fácil em time frames maiores. Porque aqui, em cada candle desse, você tem mais volume financeiro, tá? Você tem mais pessoas operando. Um candle desse aqui, tá certo?
vale 10 vezes mais do que um candle de 1 minuto. Vale muito mais. Mas muito mais. Não é pouco não, é muito. Um candle de 1 minuto não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Um candle de 1 minuto não vale nada. Tá certo? Diferentemente de um candle de 10 minutos. Então a gente não pode ficar operando como se tudo fosse a mesma coisa. Porque não é. Não é. Exemplo. Vamos lá. Pega aqui. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Time frames maiores possuem sinais melhores. Bota isso na cabeça de vocês. Time frame maior, o sinal é melhor. Ponto. Chega a rima, né? Então aqui, a gente pega aqui o 9.1, 9.2, 9.3 do Larry Williams. Presta atenção. Olha só. Isso aqui, existe um trader, que é o Palex, que ele trata como se fosse a mesma coisa. E não é. E ele sabe disso. Só que ele não fala. Tá? Dessa maneira que eu estou falando aqui para vocês, que é uma maneira mais clara. Aqui é uma entrada. Por exemplo, aqui é um 9.1. Por exemplo, aqui. Isso aqui é um 9.1. E... tá. Aqui é um 9.1. Aqui também é um 9.1. A condição técnica é a mesma? É. Tecnicamente é a mesma coisa. Preço fechou abaixo da média móvel de 9. Colocou ela para baixo. Ativou. Não ativou? Ativou aqui. Tática da sombra inferior, superior, né? Inferior, no caso aqui. Tudo bem. Aqui é a mesma condição técnica também. Aqui é a mesma condição técnica. Só que ser a mesma condição técnica, tá certo? Não significa que tenha a mesma taxa de acerto, o mesmo payoff, entende? A mesma eficiência, a mesma eficácia. Não tem. Time frames maiores são mais eficientes, tá certo? Então uma coisa é tu entrar no 9.1 num gráfico de 15 minutos. Eu não estou dizendo que não vai. Vai. Mas eu estou dizendo, pode até ir. Mas eu estou dizendo que em um 9.1 num gráfico semanal é muito mais forte, é muito mais potente do que num gráfico de 15 minutos, ou um gráfico de 5 minutos, ou num gráfico de 1 minuto. Tu quer compreender melhor o que eu estou dizendo? Bota o gráfico de 1 minuto e fica apoiando 9.1. E aí depois tu coloca um gráfico de 10 minutos e opera 9.1. E depois o gráfico de 30. E depois o de 60. E depois de 120. O que acontece naturalmente? A quantidade de sinais diminui e a qualidade de cada sinal aumenta. Então, assim, você tem aqui esse 9.1 que se desenvolveu no 15 minutos. Foi embora, tudo bem. Bacana, legal. O cara saiu aqui, né? Só que olha esse 9.1 no semanal. Olha isso. O cara está no trade até agora. Vendido índice. Então aqui, ele entra aqui e pega uma valorização. Aqui ele não saiu, continuou no trade. Ele continua no trade aqui. Deixa eu ver. Continua no trade. Aquele, digamos que ele tenha saído aqui. Tudo bem. Ele saiu aqui num prazo de 5 horas, 939 pontos. Tá. E aqui, o cara que operou esse candle aqui, que é um puta de um sinal, junto com o 9.1, ele tá até agora, ele ainda não saiu do trade, ele tá com 12 mil pontos, né? Em 65 dias.
Ah, eu gosto de dinheiro. Poxa, eu gosto de dinheiro. Poxa, por que tu não opera semanal? Eu não sei também. Eu não sei por quê. Porque, eu quero muito dinheiro. Tá. Primeira coisa que tem que botar é o semanal no toque frente. Primeira coisa. Entende? Ah, mas alavancar, dá pra alavancar também. Faz position alavancado. Qual é o problema? 13 mil pontos. Semanal é pra quem gosta de dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. Ah, eu não gosto de dinheiro. Bota 1 minuto. O que eu gosto? Eu gosto de punhetação. Eu gosto de estresse. Eu gosto de perder meu dinheiro. Tá, então tu vem, tu coloca o gráfico de 1 minuto, tu fica operando 9.1 no gráfico de 1 minuto. Aí tu fala, aí depois tu chega pra mim e tu vê, ai não, mas olha, mas funcionou aqui, não sei o que. Meu querido, não funcionou aqui, aqui deu sinal, aqui deu erro e tal. Então assim, o cara, ele inventa de tudo para operar gráfico curto, é impressionante. Esqueçam essa porra, tirem essa merda da vida de vocês. Coloca gráficos decentes, gráficos que possuem volume, que possuem sinais contundentes, tá? 60, 120, 240 diário, 2 dias, 3. Porra. Coloca gráfico de gente grande, porra. De grande amplitudes, grandes movimentações. Grana preta tá aqui, a grana preta não tá num minuto. Porra. Vê se acorda. Então assim, a condição técnica é a mesma? Sim, a condição técnica é a mesma. A qualidade do sinal é a mesma? Não. A qualidade do sinal não é a mesma coisa. Time frames maiores possuem qualidades de sinais melhores, tá? E já que se vocês querem melhorar o resultado de vocês mudem o time frame utilizando time frames maiores. Eu peguei aqui o 9.1, que é o modelo seguidor de tendência, e é claro, estou usando ele no semanal. Eu vou utilizar o modelo seguidor de tendência no 15 minutos? Posso até usar, é melhor do que tu utilizar no 1, mas pô, é aqueles time frames que eu já comentei para vocês. Uso 120 para seguidor de tendência. Uso semanal é o melhor que tem. E aí que tá, o Palex chega e fala assim, não, olha, ele opera o 9.1 em qualquer time frame, mas ele sabe que o melhor é o semanal. Então muita gente chega e fala, não, olha esse negócio do Larry Williams, 9.1 e tal, isso aí não presta e tal. Aí tu pergunta do cara, tá, onde é que tu testou? Olha, eu testei no mini índice. Pô, beleza, mini índice já é de volatilidade. Então, aí o cara ainda fala assim, não, eu testei no mini índice nos 5 minutos. Ah, vai a merda, porra. Tu quer que funcione? Não, para. Não vai funcionar. Esquece. Muito difícil, muito raro, tá? Muito difícil. Ah, não, quero que funcione, pô, bota no semanal. Ah, não, eu quero facilitar a minha vida. Então, poxa, tu quer mesmo facilitar a tua vida? Eu quero operar 9.1. Eu acho super simples, é só uma média. Qualquer criança consegue dar o ponto de entrada e o ponto de saída desse negócio. Eu quero facilitar minha vida, eu quero ganhar dinheiro. Poxa, então além de tu utilizar um tempo gráfico que seja um semanal, o que tu já melhora muito o teu resultado, o que tu faz? Muda de ativo. Ah, peraí, olha, interessante. O índice ele tem uma natureza intrínseca de ser um ativo de volatilidade. Ok, tudo bem. Eu quero facilitar minha vida. Ah, tu quer ganhar dinheiro? Ah, eu quero. Eu vou para trás de um ativo que tenha uma por característica ser mais seguidor de tendência. Um milhozinho. Olha só que delícia. Vai embora, sai aqui, depois entra aqui, vai embora. Então assim, poxa, vamos facilitar as coisas, né, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. A condição técnica é uma coisa. Isso no 1 minuto. A mesma condição técnica de 1 minuto é a mesma condição técnica num gráfico semanal. É a mesma coisa.
É a mesma coisa, tá? Vou botar no 2. O 2 até é melhor que o 1, viu? É a mesma condição técnica. A mesma. Só que não é porque é a mesma condição técnica que tem a mesma qualidade operacional do sinal, tá? Não tem. Eu queria que tivesse, mas não tem. E isso que eu falo para vocês não é, porra. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse fácil assim, mas não é. Desculpa, não é. Eu tô nesse negócio há 2 anos. Não é, tá? E estudo para o caralho, etc. Então, assim, esse sinal é igual a esse sinal aqui? É igual. Eu vou operar da mesma maneira, sendo que isso aqui é um gráfico de 2 minutos, daqui é um gráfico semanal. Eu vou operar da mesma maneira. Eu vou operar com a mesma mão. Sério mesmo, vamos lá, seja sincero. No fundo do seu coração. No fundo do seu coração. Tu acha mesmo que um sinal desse num semanal é uma semana, cara. É uma semana. Tu acha mesmo que um sinal desse, um semanal, é igual a de um gráfico de 5 minutos? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério que tu acha que esse candle aqui, que é um candle que se desenvolveu num período temporal de 5 minutos, ele tem, e que virou a média para cima, ele tem a mesma potência, a mesma contundência, o mesmo valor de um gráfico que demorou uma semana para ser construído? Sério mesmo? Sério que tu vai dizer para mim que o setup 9.1 ou qualquer outro setup funciona em qualquer tempo gráfico da mesma maneira? Não, para. Não se engane, tá? É feio isso. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Time frames maiores são mais confiáveis, são mais rentáveis, possuem a taxa de acerto maior. Porra, é uma maravilha, tá? Com exceção de especialíssimos modelos operacionais que, por exemplo, desempenham melhor no 15 do que no semanal ou no diário, tá? Mas isso daí é um pouco mais complexo. Mas de maneira geral é isso. Prefiram os time frames maiores, tá? Ah, qual é o teu time frame maior? Assim, favorito, Helder? Diário. Eu sou da opinião de que não há time frame mais importante do que o diário. O time frame diário é o time frame mais tradicional que existe. Antigamente, quando não tinha computador nem nada do tipo, o pessoal só tinha o gráfico diário. É diário, não é semanal, não é nem semanal. Diário. Para mim, diário é o core. É num candle diário desse que você vê a movimentação de um dia. Às vezes eu acho o semanal muito longe, assim. Difícil de fazer algum tipo de inferência. Agora não, o diário não. Olha, aqui tem um pregão aqui. Poxa, aqui o diário para mim é o time frame mais importante que existe no mercado, de maneira geral, tá? Mais do que até o semanal, mas isso é loucura minha. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem com os amigos de vocês. Peçam para que esses cornos deixem de ficar operando. O cara até pode operar em 2 minutos. Eu vou operar em 2 minutos. Ele pode operar em 2 minutos. Claro, ele pode tudo. O problema é o cara dizer que um sinal no 2 minutos é igual num gráfico diário, num gráfico de 30 minutos. Não é. Os gráficos de time frame maiores são melhores, tá certo? Eles possuem um sinal mais contundente, mais eficiente. E aí, com o tempo, ele vai começando a observar que não tem como ele ficar operando como se fosse a mesma coisa. Não dá, tá? O mercado é muito mais difícil do que isso. Não tem como ficar... em 9.1, 9.2, 9.3. No gráfico de 1, de 2, de 5, de 10. Porra, pra mim, eu só levo em consideração 9.1, cara, semanal. Faça um teste, pô. Pelo amor de Deus, 9.1 é uma maravilha, pô, em semanal. 9.1, 9.2, porra, uma delícia no semanal, uma delícia. O Palex fica com aquilo dali, né?
Pô, porque ele tem o trabalho educacional dele, tudo. Num gráfico de 5 minutos dá muito mais entrada e, consequentemente, fica mais fácil da pessoa entender. Olha PCzinho na média móvel de 9. Entende? Então, fica mais fácil. Mas eu tenho certeza que se não fosse por esse ponto educacional da parte dele, etc., ele só operaria no semanal, 9.1. Porque o time frame melhor para se operar os setups do Larry. Entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido que a condição técnica ela pode ser a mesma, mas que existe sim diferença entre os time frames, sendo que os time frames maiores eles são, em grande parte das vezes, mais eficientes, isto é, possuem taxa de acerto maior, mais rentáveis, menor drawdown, etc, etc. Fiquem com Deus e até a próxima.